Fala aí, turma, tudo bem? Tamo junto, tamo nessa, mais uma vez combina mais, vai deixando o seu like, vai participando aqui com a gente. Claro, muito importante você comentar, deixar sua participação também. Hoje, já pensando no dia 6 de março, claro, segunda-feira, sempre mais difícil para achar os jogos, mas eu particularmente gosto muito desse desafio, dessa dificuldade, porque é quando você descobre campeonatos às vezes mal avaliados pela casa, às vezes com algumas odds acima do padrão, e aí você consegue pegar muito valor. E às vezes alguns favoritos bem claros acabam pagando mais alto do que deveriam e a gente consegue lucrar legal, a gente consegue aí boas situações, boas chances com odds de valor. Então eu gosto muito desses campeonatos alternativos, confesso que assisto bastante sempre que possível, sempre que dá. Mas vou trazer para essa combinada de hoje, para segunda-feira, para os palpites de futebol de hoje, desse dia 6 de março, a gente vai trazer 3 campeonatos diferentes com 3 jogos muito interessantes. O primeiro deles, a gente vai na tela, a gente já está olhando aqui. Vamos lá, vamos dar uma olhada. É o jogo do Al Hilal, Campeonato Árabe, Premier League da Arábia Saudita. A gente está falando do confronto entre Al Hilal e Al Fateh. O Al Hilal, uma equipe muito forte, acabou de participar do Mundial de Clubes, foi vice-campeão do mundo, eliminou o Flamengo, né? Afinal de contas. Só que no Campeonato Árabe ficou um pouco para trás, está em 5º lugar e precisa recuperar para alcançar o Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo, que está liderando com muita tranquilidade até. O Al Ittihad está um pouco próximo, mas o grande duelo, o grande confronto que todo mundo espera é de fato entre Al Hilal e Al Nassr, o time do Cristiano Ronaldo. Al Nassr contra o Al Hilal, que tem muitas estrelas, o argentino Vieto, que joga demais, o Marega, que tem ido muito bem, e tudo isso. É um time muito forte, com muito investimento, e vai jogar com o Al Fateh. Qual é a situação do momento? Por causa do Mundial de Clubes, o Al Hilal ele está 3 jogos a menos. Ó. A gente está vendo a classificação. O Al Nassr é líder com 46 pontos e o Al Hilal tem 16 jogos, né, com 33 pontos. Ele está um pouco para trás, mas se ele vencer esses 3 jogos de atraso que ele tem, ele consegue encostar e vai ficar 4 pontos atrás e entra na disputa do campeonato nessa segunda parte do Campeonato Saudita. O destaque aqui é o seguinte, o Al Hilal está pagando 50 nas principais casas de aposta, 1,50, mas a gente vai indicar, como o Al Fateh, como a gente já viu ali, ele está em 6º, é uma equipe razoavelmente bem qualificada, a gente vai passar por uma análise interessante de gols. Então a nossa entrada vai ser de 1,5 gol. Essas equipes têm batido sempre essa situação nos últimos 5 jogos de cada um. Isso aconteceu, tanto do Al Fateh quanto do Al Hilal. Se a gente vai para essa comparação, e é o que a gente está vendo na tela, dos últimos 5 jogos de cada um, como mandante no caso do Al Hilal e como visitante no caso do Al Fateh, isso também se repete. Conservadoramente a gente vai indicar over 1,5. Esse over 1,5 do Al Hilal está pagando 1,20. Comecei falando desse jogo do Campeonato Saudita porque é o primeiro da nossa lista da segunda-feira. Esse jogo começa 2h30 da tarde, jogo entre Al Hilal contra o Al Fateh. A gente não vai cravar o Al Hilal, embora ele seja bem favorito, porque o Al Fateh vem bem no campeonato, tem feito muitos gols em quase todas as equipes, tem um ataque interessante e também uma defesa até razoável. Mas claro que o Al Hilal é favorito, vale a pena assistir esse jogo, porque pode ser que haja um domínio muito evidente do Al Hilal, e aí talvez valha a pena no ao vivo uma entrada no Al Hilal, quem sabe no FT, quem sabe até no HT, sei lá. Mas a entrada de gols muito interessante. De acordo com as estatísticas que a gente está vendo na tela, 1,5, 94% das vezes ele aconteceu nos jogos dessas duas equipes. Não entre elas, mas todos que elas estiveram presentes, com outras equipes inclusive. Mas a entrada, a odd, está pagando 1,20 para esse over 1,5 e é o que a gente vai apostar, tá dada essa odd. Embora 1,20 seja uma cotação baixa, é verdade, uma odd baixa, a gente tem que considerar que 94% era para essa odd ser bem menor do que ela tá, então vamos pegar logo ela, que talvez ela seja ainda mais espremida, então vale a pena para colocar no nosso bilhete. Portanto, Al Hilal e Al Fateh, over 1,5, um confronto cheio de gols. Se a gente olhar no histórico, a gente percebe isso, tanto do Al Hilal quanto do Al Fateh. A média dos dois passa de 1 gol por jogo, tanto do Al Hilal quanto do Al Fateh. Então é essa a nossa expectativa para esse confronto, over 1,5 pagando 1,20 entre Al Hilal e Al Fateh. A gente segue com o nosso bilhete para trazer agora o jogo no campeonato holandês. É outro campeonato que eu me amarro demais, que é a segunda divisão da Holanda, a Eredivisie, né? Num confronto entre o PSV 2
e o NAC. Numa situação muito parecida com o jogo do Al Hilal. Esse jogo está marcado para as 4 da tarde. Vai ser o nosso segundo jogo desse nosso bilhete. Jogo entre PSV 2 e NAC Breda. Os dois times muito equilibrados. É NAC mesmo, né? O time que está na primeira divisão é o NEC. E o NAC Breda na segunda divisão. É um time bem tradicional, inclusive. Mas o PSV 2... jogando em casa, é um confronto muito igual, inclusive as odds são as mesmas para a vitória de um de outro, um jogo muito equilibrado, mas com uma previsão de muitos gols. Essa é a nossa ideia. Então, para nossa surpresa, a gente tem na estatística principal de over 1,5, 93% dos jogos desses times rolaram 1,5, over 1,5, mais de 2 gols no jogo. Na verdade, mais de um gol, né? 2 gols, a partir de 2 gols nos jogos desses times. E a gente está percebendo que a odd também está interessante, né? Para o time do PSV. A gente vê que 1,5, vamos ver, do PSV contra o NAC, pagando 1,25. É o que a gente tem aqui. 1,25. É muito alto. É muito alto essa entrada para um over 1,5 de 93% de chances, né? Era para essa cotação ser muito mais baixa, mas muito. Ali na casa dos 10, alguma coisa nesse sentido. E ela está pagando 20 no caso do Al Hilal e do Al Fateh. E 25 nesse caso do PSV 2 contra o NAC Breda. Tem muita vantagem, muito valor aqui. É o que eu vejo. E é bom lembrar que o valor, a odd de valor, não está relacionada com o tamanho dela. Se ela é 2, se ela é 80, 1,60, 1,50 e 40. Odd de valor é toda aquela que paga mais do que deveria pagar, independentemente do valor. Esse valor pode ser uma odd 3, pode ser odd 2, pode ser odd 1,40, pode ser odd 1,20 também. Principalmente quando a gente percebe que mesmo pagando 20, 25, ela deveria pagar abaixo de 10, de 1,10. Então vale a pena, é uma entrada de valor. Porque a grande tendência nesses confrontos, tanto no jogo do Al Hilal quanto no jogo do PSV 2, é de mais de 90% das vezes saírem esse over 1,5, esses 2 gols pelo menos, ou seja, a gente está lucrativo no longo prazo. Se a gente jogar essa odd de 1,25, 1,20 para um raio de 100 entradas, 1.000 entradas, por exemplo, a gente vai estar no lucro. Portanto, a gente indica essas duas. Eu, sinceramente, vejo aqui para vocês que essas duas situações são muito de valor, mas muito mesmo. E acredito que elas vão bater, assim, com muita garantia a gente nunca pode dar, mas tem uma grandiosa chance. Estou muito confiante para essas duas entradas aqui. A gente vai para o campeonato italiano da segunda divisão, o jogo entre Genoa e Cosenza. Genoa e Cosenza, seguinte, o Genoa joga em casa, esse é o jogo das 4h30 da tarde, dessa segunda-feira, segunda divisão do Campeonato Italiano. O Genoa é terceiro colocado, precisa de uma vitória, seria bem importante uma vitória para ele assumir o segundo lugar e entrar na zona de classificação direta para a primeira divisão no ano que vem. Esse campeonato ainda tem algumas rodadas, são 10. Na verdade, depois dessa de amanhã, depois desse jogo do Genoa, vão faltar mais 10 rodadas. E aí o Genoa pode assumir a segunda colocação. A 10 rodadas do fim, ele vai se colocar na zona de classificação direta para a primeira divisão do Campeonato Italiano. Isso é muito, mas muito importante para o Genoa. E eu acredito sinceramente numa vitória. Ele é o grande favorito. Só que é o seguinte, embora o Genoa seja favorito e vem numa sequência muito boa em casa, fez 3-0 no Spal, a gente está vendo aí 2-0 no Palermo, empatou com o Pisa, que é uma equipe forte, praticamente tão forte quanto ele, fez 1-0 no Venezia, 1-0 no Frosinone, numa sequência boa, portanto em casa, muito boa do Genoa em casa, mas e uma péssima sequência do Cosenza, que é o lanterna do Campeonato Italiano, ainda está na briga ali, não está totalmente isolado na lanterna. Mas tem um detalhe importante, o Genoa não é um time que vence os seus jogos com muita superioridade não na segunda divisão, que a gente já pôde reparar nessa temporada. Ele vence, mas sofre muito, está pagando 1,36, acho que é uma odd muito achatada, embora o Genoa seja favorito. Eu não sei se ele é tão favorito assim para 1,36, é favorito, mas eu vejo a mesma odd que deveria estar pagando o que paga o Al Hilal, por exemplo, que está 1,50 lá. Se tivesse 1,50, talvez podia ter alguma possibilidade, mas a 1,36 sinceramente não é o que eu quero fazer, não me sinto tão confiante assim para incluir na nossa tripla a vitória seca do Genoa, e por isso a gente recomenda o time sem sofrer gols, não para o Cosenza, ou seja, isso significa um gol para o Genoa no jogo. Esse mercado na Bet365, por exemplo, você vai em gols, na aba gols, e mais para baixo você acha time sem sofrer gols,
e aí o Cosenza pagando 1,12 não. Ou seja, para ele não ficar sem sofrer gols, ou seja, um gol do Genoa pelo menos. Eu nesse momento não cravaria a vitória. É uma boa entrada também, vale a pena você assistir esse jogo, porque pode ser que o Genoa tenha um grande domínio, mas não é a tendência do campeonato assim, do Genoa. O Genoa é um time que vence os seus jogos, domina um jogo ou outro, mas normalmente ele não tem muita facilidade para construir o seu placar. Então vamos olhar a classificação, só para vocês terem noção do que eu estou falando. O Genoa é uma defesa muito forte, muito mesmo, é a segunda melhor defesa, logo depois do Frosinone, que tem uma campanha espetacular, já subiu aí praticamente, mas o ataque do Genoa preocupa um pouco, são 31 gols só, muito abaixo ali dos seus principais rivais, o Frosinone e o Bari. Então eu acredito sinceramente que o Genoa é um time que eu não confio tanto. Mas acredito que um gol ele consegue fazer no Lanterna, no Cosenza, pelo menos. Então com muito conservadorismo a gente vem para um gol, exatamente essa entrada que eu falei, do time sem sofrer gols não, no caso do Cosenza. Pelo menos um golzinho aí para o Genoa. Essa entrada é de 1,12. Então a gente soma 1,20, 1,25, 1,12, a gente chega numa entrada de 1,68. Então é a nossa combinada. Over 1,5 no PSV contra o NAC, pagando 25. Over 1,5 Al Hilal versus Al Fateh, pagando 1,20. E time sem sofrer gols, Cosenza não, pagando 1,12. Esse somatório dá 1,68. Uma tripla interessante para essa segunda-feira, mas claro, guarde isso, guarde esse bilhete para você eventualmente fazer a entrada, exatamente do jeito que a gente está falando, ou simplesmente pegue isso como um guia, como algo que você pode se preparar para assistir esses jogos, para operar ao vivo nesses jogos e achar até soluções melhores. No ao vivo acabam aparecendo situações muito interessantes e que o próprio jogo vai te dando essas respostas, que aqui, antes do jogo começar, a gente não tem essa informação do ao vivo, que é sempre fundamental. Então a gente deixa esse bilhetinho aí de 1,68, está aparecendo na tela o nosso bilhete. E é isso, um grande abraço e a gente volta com mais um vídeo amanhã.